Boa noite, boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vamos começar mais uma live do iMed Groups, do nosso projeto iMed Lives. Muitíssimo boa noite a todos que estão chegando, a todos que estão entrando. Estaremos aqui durante aí uns bons minutos conversando sobre... Boa noite, Susan. Boa noite, pessoal que está chegando mais uma vez. Olá, o pessoal está chegando, sejam muito bem-vindos para essa live que vai falar sobre esta tríade de letrinhas conhecida, famosa de todos, todo mundo que abre o jornal todo dia, todo mundo que abre o Instagram, tem sempre um curso, alguma coisa sobre ESG sendo discutida, sendo falada, e a gente já já vai receber uma dupla de participantes incrível, maravilhosa, que vai conversar com a gente sobre ESG. Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, nosso Olá, boa noite. queridíssimo Leonardo Brauer. Fala, Tudo Léo, bem, Fábio? bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Daqui a pouco vai estar com a gente também a Thaís Pires, que é nossa advogada especializada em governança. Vamos conversar sobre esse tema tão importante que é o G do ESG. Léo, vamos começar enquanto a Thaís está chegando, contando para o pessoal que vai participar da live, os nossos muitos colegas médicos que eu sei que vão assistir e que ainda não estão acostumados com a sigla, o que que é Eu ESG? acho Quer que dá começar para a gente esse fazer umas boas bate-bola? reflexões, né? A primeira reflexão que eu faço e passo, devolvo a bola para você, é que eu acho que a ordem deveria ser outra, Fábio. Até porque essa live sobre ESG começa falando do D, não é à toa, né? E aí eu acho que eu passo a bola para você para dar uma conceituada geral e aí eu pego depois o gancho do dia. Legal. Bom, há muito tempo que a gente ouve a preocupação das empresas com determinados campos, né, do conhecimento, com determinados conceitos. Isso vem de muito tempo atrás, das empresas olhando para a questão ambiental, olhando para questões sociais, né, sendo parte de uma comunidade, sendo parte de um todo mais importante, mais relevante, com mais propósito. E olhando para si, para a maneira como elas são organizadas, para a maneira como elas funcionam, para a maneira como elas interagem com os seus stakeholders, com as pessoas que fazem a empresa acontecer e quem está no seu entorno também. Então, esse D veio dessa sigla em inglês, o E de environmental, né, de ambiente, o S de social, né, e o G de governança. A gente teve até uma live já sobre ESG para falar um pouco de como esses pilares conversam com o que a IMED faz. E hoje a gente vai falar desse pilar específico da governança. O Léo, inclusive, é um dos médicos especialistas nisso, que foi procurar essa formação dentro da nossa empresa. Então, acho que ele pode falar um pouquinho aí também desse G tão importante e do que isso traz de diferente aí para o mundo do cuidado de Muito bom, saúde. Fábio. Essa questão de governança, né, que muito se fala, né, e não só as empresas em geral, mas também os hospitais também tem isso, né? A gente fala de governança corporativa já há algum tempo nos hospitais. E aí eu acho que vale a pena até, como eu acho que nós somos muita gente da área da saúde aqui, né, e fala-se muito de governança, para diferenciar um pouco de governança clínica e da governança corporativa, né? Que quando a gente fala de governança corporativa, é o sistema, é a forma que as empresas são dirigidas, monitoradas, incentivadas, e a gente fala sobre a relação de todos os stakeholders, né? A gente fala muito dessa palavra de stakeholder, na verdade é todo mundo que está envolvido naquela organização de alguma forma, seja sócio, conselheiro, diretor, funcionário, fornecedor, cliente. Então, todo mundo que gira em torno daquela organização a gente chama de stakeholder
E essas relações todas e a forma que essa empresa, essa organização, ela é dirigida, monitorada, incentivada, é o que a gente chama de governança corporativa. Agora, nos hospitais, a gente tem aquela figura da governança clínica, né? Que de certa forma, como que a gente faz isso da parte assistencial, né? Como que as questões assistenciais têm a sua governança. Então, da mesma forma, como é que você a direção, monitoramento e o incentivo da parte clínica, assistencial e seus desfechos clínicos e as inter-relações entre as pessoas envolvidas, seja paciente, família, médico, funcionário, enfermeiro, equipe multiprofissional, etc. Então, só fazendo um paralelo, né, do que é a governança clínica da governança corporativa. Mas hoje a gente vai falar de governança corporativa, né, Fábio? Exatamente. Vamos dar as boas-vindas para a Thaís, que está chegando aqui com a gente. Thaís, bem-vinda. Queria que você... Muito obrigada, Fábio. Estão me ouvindo bem? Super bem. Thaís, que bom. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês com um tema que é do dia a dia, né, da nossa empresa, mas que muitas vezes a gente não consegue aproximar tanto de todos aqueles que fazem parte da governança. Então, é ótimo estar aqui para a gente traduzir um pouco mais essa questão de governança. É uma super oportunidade. Muita gente me falou que não vai poder entrar neste momento, mas vai assistir a live depois. Acho que vai ser esclarecedor agora e continuamente. Thaís, conta um pouquinho então pra gente. O Léo conceituou um pouquinho a questão de governança, fez um paralelo aí até para nós médicos que somos meio leigos no assunto entendermos, mas quase todos esses temas eles vêm de outras áreas do conhecimento e chegam na área da saúde. Você fez esse caminho quando veio trabalhar com a gente, né? Então me conta um pouquinho da governança dentro desse contexto da área da saúde e o que significa isso uma empresa de gestão de grupos médicos, né? Como é que isso afeta o dia a dia dos médicos que fazem parte dela? Tá bom, eu estava assistindo aqui o comecinho, né? Vocês falando um pouco de ESG, acho que não é segredo para ninguém que essa questão de ESG está se tornando muito mais atraente para o mercado nos últimos anos, né? Isso era uma coisa que sempre existiu, mas não com esse nome, né? Muitas empresas mais estruturadas já se atentavam a isso, a questão ambiental, social e de governança, mas agora a gente fez um apanhado, um compilado do que isso significa e isso se tornou muito mais atrativo, né? As partes, todas elas, valorizam isso. Focado aqui no que a gente está falando de governança corporativa, o Léo falou um pouco de governança clínica, né? Na verdade, toda a área de atuação demanda uma governança, né? A governança nada mais é do que a forma de se dirigir, de se estruturar uma empresa. Então, quando a gente fala governança corporativa, acho que fica uma coisa muito distante, né? Governança corporativa nada mais é do que um conjunto de melhores práticas, se falam em melhores práticas, para governar uma empresa. O que são essas melhores práticas? São práticas que assegurem as partes relacionadas, sejam elas colaboradores, fornecedores, clientes, sócios, como é aqui no nosso caso, que tenham tranquilidade de atuar, de se relacionar com uma empresa que tem uma estrutura organizacional bem definida, que tem uma governança corporativa clara, que segue determinadas diretrizes, cujos agentes de governança, a gente fala em agente de governança, que nada mais é do que as pessoas que dirigem a empresa em qualquer nível que seja executivo, seja estratégico. Então, que essas pessoas vão seguir determinadas diretrizes que são claras, e no nosso caso aqui, que estamos falando de um conjunto de muitas empresas, são claras para todas, são uniformes para todas elas, né? Qual é o impacto numa empresa específica, que as nossas empresas, prestação de serviços médicos, gestão de corpo clínico, o impacto perante o nosso cliente. Então a gente tem visto isso cada vez mais, acho que o doutor Leonardo não me deixa mentir aqui, os clientes estão valorizando o fato da IMED ter uma governança corporativa que vem se instituindo cada vez melhor, e os médicos, né, na medida que fazem parte da empresa, devem se sentir mais seguros, né, de estarem se relacionando como sócios, de fazerem parte como sócios de empresas que têm uma governança corporativa
bem estruturada e que está disposta a compartilhar isso com eles. Então, resumindo, governança corporativa é a forma baseada nas melhores práticas que se gere uma empresa, que faz a gestão de todas as empresas do grupo da IMED. Muito legal. E aí, Léo, para isso tudo acontecer, eu preciso ter alguns parâmetros, né? Então, eu preciso ter política, eu preciso ter diretriz. Como é que a gente estruturou isso dentro da IMED e quais são as boas práticas? O que a gente faz de diferente a partir do momento que a gente fala, pô, agora a gente tem governança? Remetendo um pouco o conceito histórico, né? Essa história de governança vem da década de 70 e foi criada ali meio que paralelo nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas foi principalmente para a defesa dos sócios minoritários, da relação entre os sócios minoritários com os majoritários. E nas sociedades médicas isso é muito comum, né? Todos nós, desde que começamos a trabalhar, a gente acaba entrando de sócio, seja numa empresa maior ou menor, mas acaba entrando como sócio minoritário, até você conseguir progredir. Aliás, até um paralelo, né, Thaís? Porque as empresas de advogados também é assim, né? Você entra como minoritário e ao longo do tempo, conforme você vai se desenvolvendo lá dentro, você vai aumentando aí a sua sociedade, né? Então, eu acho que é extremamente relevante esse assunto, justamente quando você é minoritário, porque isso vai trazer algumas garantias e seguranças de que aquelas boas práticas, como a Thaís falou, estão sendo cumpridas e garantindo os direitos mesmo daqueles que são minoritários, né? Você tem uma cota que seja, uma ação que seja, você tem direito já de participar das AGOs, né, que a gente chama, né, das Assembleias Gerais Ordinárias, que são aquelas reuniões que se faz pelo menos anualmente com todos os sócios. Você tem direito a votar, você tem direito àquelas garantias que lhe é dado de transparência, né, de ter acesso a todos os documentos, ao contrato social, a que regras regem essa sociedade. Então, você entrar numa empresa que tem a governança, e principalmente aí, quando você entra como sócio, quando você entra como funcionário, já é importante. Porque, como a gente fala que a gente cuida dos stakeholders, você, como funcionário, faz parte de um stakeholder. Mas quando você entra como um sócio minoritário, ainda mais você deve exigir que exista essa governança, porque é a garantia dos seus direitos que está sendo preservado dentro daquela empresa. Você pode ter a segurança de que tenha um mecanismo forte lá dentro que está respeitando essas regras, esses códigos de conduta, de ética, de processos, etc., que estão sendo respeitados lá dentro. Puxa, muito legal. E o Léo falou de transparência, falou de código, falou de processo, enfim, uma série de palavras que eu queria que a Thaís pegasse e desse alguns exemplos práticos do dia a dia. Como é que a gente garante isso, a transparência, como é que a gente garante esses processos formais? Porque eu queria que os médicos que estão assistindo a gente vissem a live e falassem o seguinte, pô, que vantagem eu tenho em estar numa empresa que tem uma governança bem estabelecida? Então vamos puxar esse fio. A IMED vem nos últimos 2 anos trabalhando muito essa questão educativa, né, de dar acesso aos médicos. Então, nós temos aí no nosso relacionamento milhares de médicos que atuam conosco na qualidade de sócio, como o Dr. Leonardo mencionou, e nós estamos compartilhando, né, estamos nesse processo educativo de compartilhar a governança, até para as pessoas terem ciência que elas têm acesso a essa informação. A governança da IMED, ela foi estabelecida em 4 pilares fundamentais, né, que são transparência, que o Léo já comentou, que nada mais do que o médico, o sócio, ele ter acesso a informações daquela empresa que ele faz parte. Então, nós fazemos habitualmente isso uma vez ao ano, com uma reunião que é a que a gente chama das reuniões de sócios, as AGOs, tradicionalmente chamadas de AGOs, mas o sócio pode, a qualquer momento, acessar a empresa. E quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de governança financeira, jurídica, toda uma estrutura tributária, toda uma estrutura, né, que se organiza dentro da instituição
para que todos os direitos, todos os deveres sejam bem assegurados, que tudo seja feito da forma correta. Então, o sócio pode acessar isso, a transparência é isso, ele pode acessar isso a qualquer momento, ele pode nos solicitar informações, ele pode querer entender o contrato social, pode querer entender como funciona a nossa prestação de contas. Então, ele tem acesso a isso, ele pode nos contatar e a gente está sempre disponível para fornecer essas informações. Habitualmente, estamos nos organizando para fazer uma AGO uma vez ao ano, para que a gente tenha a possibilidade de reunir esses sócios, mas isso é um direito que ele tem permanente. Além disso, a gente fala de equidade, né, que é o que o Léo também já mencionou, que ainda que você seja sócio minoritário, você tem direitos e deveres resguardados, né? Direitos de saber o que está acontecendo com a sua empresa, direito de eventualmente ter acesso a algum documento que lhe seja necessário, e dever de participar das nossas reuniões, que é uma oportunidade, dever de contribuir com ideias e novas alternativas para aquele objeto social, para aquela atividade que a empresa executa, que no nosso caso é a prestação de serviços médicos. Além disso, é uma questão de prestação de contas, né? Apesar de sermos uma empresa limitada, que não tem a obrigatoriedade de publicação, de prestação de contas, como em outras modalidades de empresa, a gente quer criar essa proximidade com o sócio. Então, a gente quer prestar contas financeiras do que está acontecendo na sociedade e conversar. A governança também, ela visa, né, que a sociedade ela tenha uma saúde financeira, que ela se perpetue, né? Uma das finalidades que se fala da governança é que a empresa se perpetue a médio e a longo prazo. Então, essa prestação de contas é para isso, né? Para ver se a gente está indo no caminho correto, se não, compartilhar com os sócios e recalcular a rota. Além disso, é uma questão de responsabilidade corporativa. Então, a gente pede, que é o quarto pilar, a gente dá essa responsabilidade para os agentes de governança. Então, aqueles que têm qualquer grau de administração dentro das empresas, eles devem se responsabilizar corporativamente pelas decisões que são tomadas. Eu não sei se está fácil de entender qual é o impacto no dia a dia, mas o sócio que se relaciona com a gente, ele tem que ter segurança e tranquilidade de que as coisas estão sendo feitas da forma correta, né? Eu acho que isso é super importante. Quando você se vincula a uma sociedade que já existe, que já tem uma história, que já tem um caminho percorrido, como é o caso da IMED, é importante ele ter segurança de que todo o processo jurídico, financeiro, de administração da empresa, a gente vê muitos casos aí de empresas sendo administradas de forma incorreta, que tudo isso segue em diretrizes de governança, que tudo isso acontece da forma como deve acontecer legalmente, juridicamente. Muito bom, muito legal. Essa última parte, reforçando a segurança, eu acho que para o médico é fundamental, né? Eu já fico aqui imaginando que em breve nós vamos contratar as pessoas e vão perguntar, mas como é que é a governança? E Fábio, eu acho que em termos práticos... Quando ele chegar. O conhecimento deveria ser nesse nível, né? Nós, né, deveríamos levar isso em consideração quando nos associamos em qualquer tipo de relação, né? Porque sabemos que sofremos os impactos caso tenha qualquer má administração do negócio. Então, é super relevante para o médico que ele esteja numa empresa que é bem governada. Né? Idealizou isso, né? Vamos implantar a governança, porque os benefícios a gente já falou aqui, então isso era importante para a holding em si, mas a nossa ideia era implantar em todas as sociedades operacionais, né? Então, começou da holding para as sociedades operacionais. A ideia é que tivesse governança em todos as pontas, né? E aí a gente resolveu fazer todo um material de divulgação, que isso faz parte também, porque eu acho que não é muito do conhecimento do médico essa importância. Então, a gente precisa ensinar as pessoas da importância para elas também pedirem isso, né? Você acabou de falar assim, vamos pedir isso em todas as empresas. Sim, mas o médico não sabe que ele tem esse direito, né? E é direito e dever, porque também é um dever. E aí a gente partiu desse princípio que as pessoas vão se interessar, mas não se interessam. Então, a gente foi para o lado de treinar as pessoas, né, divulgar essa importância
Tanto que a gente fez, né, um questionário para ver se as pessoas estavam cientes, né, daquilo que foi divulgado, né, amplamente na empresa, e a adesão não foi boa, né? Então, mostrando que as pessoas não estão muito... Elas estão querendo mais discutir os casos clínicos, né? Desafios do dia a dia médico, e deixando essa parte que também é importante, que é a parte da sociedade, a societária, né, da regularização disso, e de um direito do sócio minoritário de ter acesso a tudo isso, né? Então, eu acho que faz parte também da implantação da governança esse treinamento e essa comunicação, e a gente está liberando isso, né? Acho que a gente pode ensinar isso aos nossos médicos. Se a gente ensina para os nossos 5, 6 mil médicos, esses vão falar para os seus colegas, e a gente vai abrangendo cada vez mais essas sociedades médicas de que isso é importante, é fundamental, como a gente falou, para a perenidade da empresa e a segurança do médico. Sensacional. Uma coisa que eu sempre falo, acho que está todo mundo. O maior desafio que eu tenho, né, à frente dessa questão de implantação de governança é conseguir demonstrar valor, né? Qual é o valor que se tem em ter a governança corporativa? De fato, nós tivemos ao longo desses 2 anos, recente, todas essas nossas iniciativas, né, de nos aproximar dos médicos nessa questão de uma maior relação de governança, e nós precisamos mostrar esse valor para os médicos, né? Então, vários materiais, o Leonardo mencionou os materiais, nós produzimos materiais, é um desafio para a gente também conseguir produzir um manual, a gente produziu um manual, a gente está sempre à disposição para esclarecer dúvidas a respeito do contrato social, que é um bicho de 7 cabeças, e é o que regula, né, a relação entre o médico e a empresa. Então, a gente está sempre tentando, né, inovar e fazer materiais e chegar esses materiais a esses 5, 6 médicos que atuam conosco, para que isso, aos poucos, seja mais palatável. O que me deixa muito feliz é que os médicos que eu tenho acesso, que eu tenho a oportunidade de conversar a respeito desse assunto, depois que eles entendem, porque de fato é algo que foge, né, do conhecimento técnico, né, a gente não dá muita atenção a essas questões antes delas virarem um problema na nossa vida, né? Depois do entendimento, é sempre algo muito benéfico, né? Sempre algo que dá uma tranquilidade a eles, saber que a empresa segue esses parâmetros. Então, é um desafio para a gente conseguir compartilhar esse assunto. Eu acho que essa live é uma forma de fazer isso, mas vem tendo uma boa adesão. Eu acho que isso é bom, assim. É o caminho certo que a gente está seguindo. Muito legal. Eu queria aproveitar, a gente está com uma boa acompanhamento, tem bastante gente que entrou, que já passou por aqui, enfim, que o pessoal que está assistindo faça perguntas também para a gente, aproveitar, né, a participação de quem está nos assistindo. E eu queria olhar um pouquinho pelo outro lado, né, porque a Imed é uma empresa prestadora de serviço. Então, pela ótica do tomador de serviço, a hora que o cara olha para uma empresa que tem governança, né, o que significa isso para este cliente no mercado que a gente está, enfim. Queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, se o Léo quiser começar. Da mesma importância que o médico que está dentro de uma empresa tem essa garantia, essa segurança de que esses processos estão sendo mantidos, né, que os processos, os códigos de conduta e tal, o tomador de serviço, né, o cliente da nossa empresa, também tem essa segurança de que existe um código de conduta, de ética, compliance, que o médico que é sócio, ele realmente é sócio, ele está dentro daquele contrato social, né? Existe a distribuição de lucros da forma correta. Então, não tem nenhum outro mecanismo ali para ou sonegação ou burlar lei, que possam também comprometer, por ele coparticipar disso como um cliente, tomador de serviço. A gente sabe que acaba sendo compartilhado esse risco, né? Então, é um risco trabalhista ou alguma coisa tributária de sonegação, ou de INSS, e todas essas arestas que o cliente, o tomador de serviço, tem que se preocupar na hora que ele contrata alguém. Então, se ele contrata uma empresa que não tem governança,
e que faz tudo mais ou menos acochambrado, né? Pode ter a melhor das intenções, mas está cheio de ilegalidade ali e o próprio hospital, clínica, etc., pode ser acionado por isso também, né? Eu acho que, obviamente, a Thaís é advogada, eu estou falando da parte Perfeito. estrutural e médica do negócio, mas a advogada pode corroborar aí a minha fala. É exatamente isso. Quando a gente cria uma relação com o cliente, né, nós formamos uma relação jurídica, né? Nós assinamos um contrato com esse cliente, no nosso caso, de prestadores de serviços médicos. Então, esse cliente, ele cria um vínculo jurídico conosco também, né? O médico tem um vínculo jurídico conosco, que é o vínculo societário, e o cliente tem um outro vínculo jurídico, que é a relação de prestação de serviço. Então, sim, ele pode sim ser atingido por alguns problemas, caso a empresa que ele contrate não tenha uma boa governança corporativa, caso questões relacionadas à regularidade dos médicos ou regularidades financeiras podem atingir esse cliente. Então, eu venho percebendo, e acredito que vocês que estão nesse mercado de saúde há mais tempo, devem perceber também que os clientes, os hospitais, os nossos clientes estão muito mais atentos a isso. Eles estão querendo saber o que está acontecendo dentro das empresas que eles contratam como prestadores de serviço. Eles nos solicitam documentação, né? Então, como que o cliente acompanha isso? Ele nos solicita documentação para saber se os médicos estão regulares. Por isso que eu estou sempre em contato com os médicos para regularizar vínculo societário. Então, está se dando uma atenção, e isso é muito bom, porque isso dá valor a tudo isso que a gente está instituindo, né, em todas as pontas, e faz com que o nosso trabalho, de fato, tenha um valor na venda, né? Então, assim, é muito mais interessante você ter um prestador de serviço que tenha uma governança estabelecida do que aquele que realmente, como o Leonardo mencionou, faça as coisas da forma como dá, enfim, sem grandes níveis de profissionalização. A governança corporativa nada mais é do que um nível acima de profissionalização da empresa, de regularidade da empresa frente a regras, normas legais e tudo isso. Perfeito. E aí, quem está assistindo talvez venha com uma pergunta, né? Dá para medir isso? Eu tenho uma nota, tipo a agência de Standard & Poor's, que dá nota para o risco do país. Tem um risco da governança ou a parte positiva? Eu sou uma governança nota 10, nota 9? Como é que isso funciona? Pode falar, Thaís. Fala aí. Depois eu Pode começar, Léo. Então, existem alguns indicadores e KPIs de governança corporativa, né, que falam a respeito disso. Então, um questionário a respeito de qual é o seu nível de prestação de contas, o quanto você presta suas contas, o quanto você é descentralizado nas suas decisões. Existem vários indicadores que vão te dando uma nota, né, desde o nível 1 até o nível 10 de governança corporativa. A gente pretende ter essa evolução, mas hoje na IMED nós trabalhamos por mais numa questão de educação das nossas partes relacionadas. O nosso indicador hoje, eu falo como o indicador da área de governança corporativa hoje, é conseguir compartilhar o que a gente já tem de governança com os sócios, para que no futuro a gente tenha KPIs de fato, indicadores de fato que mostrem o nosso índice de governança. Então a gente fez no final do ano passado a primeira pesquisa a respeito do conhecimento das pessoas, dos médicos, a respeito de governança corporativa. Como o Léo falou, a gente não teve uma adesão tão alta. A ideia é que isso, ao longo do tempo, melhore, que as pessoas participem mais, tenham mais acesso a essas informações, e aí sim a gente vai começar a medir, né, essa governança corporativa dentro da empresa. Aqui, Fábio, que foi a primeira provocação sua, né, sobre o ESG, né? E aí que eu brinquei e falei, deveria começar com o D, né? E não com o I. Porque o I é do environment, que é o ambiente, o S é o social e o G de governança. E na prática, uma boa governança garante o resto. Na verdade, aí não precisaria nem ter a sigla ESG, né? Se você tivesse uma governança por regra
nota 10 aí, como a Thaís estava falando, né, nessa maturidade, né? Na verdade, é medir a maturidade. Existe uma coisa falada de agenda positiva da governança, né? Que seria talvez Uhum. uma evolução daquelas características que a gente já citou aqui de transparência, accountability, né? Que a governança deve ter, né? Deve trazer, né? De prestação Uhum. de contas, que a gente falou. Onde a agenda positiva fala de ética e integridade, né? Então, essas empresas têm que investir nisso, né? Ou se Legal. preocupar com isso. Diversidade e inclusão, e aí você já entra aí no S, né, do ESG, mas é diversidade e inclusão. As questões ambientais e sociais, Perfeito. a sua empresa não pode achar que ela está fora do ambiente, né, que ela está inclusa nesse ambiente. E aí, ambiente, não leia só, você fala assim, eu trabalho no hospital, eu não tenho nada a ver com desmatamento. Sim, você não tem como desmatamento, mas você tem um lixo hospitalar que se você não depositar no lugar certo, né, ou a economia, Perfeito. né, de desperdícios, né, economia de eletricidade, de água, Desperdício. ou seja, você está incluso no ambiente também, né? O hospital gasta muita água, gasta muita energia. Uhum. Então, se você não tiver essa preocupação, né, como instituição de saúde também no ambiente, né, você não está contribuindo para a sociedade nesse sentido, né? Então, a governança ela olha para isso também, além da diversidade, inclusão, a parte social e também de inovação e transformação, né? A gente sabe que o sistema de saúde precisa de transformação, precisa de inovação. A gente fala que a gente está no meio de uma crise do setor, né? Onde as operadoras estão sofrendo, os hospitais, as redes Sim. hospitalares estão sofrendo, os fornecedores estão sofrendo. E se você não tiver inovação e transformação, a gente não vai sair dessa crise. Então, empresas que têm governança investem também em cultura de inovação, investem disso, como a gente vai transformar esse setor ou como a gente vai fazer coisas diferentes para, no final de contas, você se perpetuar como empresa, porque a gente sabe que as empresas vão sumindo ao longo dos anos, né? Porque o ambiente do mercado Sim. vai mudando e a empresa não consegue, muitas vezes, se adaptar. Então, as empresas que têm governança, elas são mais sólidas, elas se perpetuam mais por conta disso também e por essas características da agenda positiva. E aí, falando um pouquinho de diversidade e inclusão, também um conselho, né? Como é que Legal. esse conselho ele deve existir no futuro, né? Será que esse conselho, que só tem homem de entre 60 e 70 anos, é o melhor conselho? Né? Será que a gente não tem que pensar também que um conselho com inclusão e diversidade pensa melhor do que um conselho com todas as pessoas iguais? Então, eu acho que são conceitos que eu acho que Uhum. puxam a ideia do ISD, que, na verdade, é o de bem feito, garantem o ISD, e muito mais do que simplesmente o ISD, né? Legal. Muito mais do que simplesmente tratar bem os funcionários, pagar bem as pessoas. Então, vai muito mais amplo do que isso. Legal, legal. E fala, A Thaís. governança, Fábio, ela tem o benefício, né, de atingir todos os temas, né? É isso que o Léo falou. Uma governança bem instituída dentro de uma empresa, ela busca atender todas as partes, né? Então, ela busca se preocupar com as pessoas que estão envolvidas naqueles relacionamentos, ela busca se preocupar com os processos, para que os processos ocorram da melhor forma. Então, na verdade, a governança, ela busca estruturar, né, a organização de uma forma como um todo. A gente vai fazendo degraus, né, para que isso atinja determinada maturidade. Então, a gente elege quais são as prioridades, quais são os pontos que nós devemos atacar. E aqui a nossa prioridade sempre é a governança frente ao médico, né, que é a nossa maior força junto à prestação de serviço. Então, a gente está sempre focado numa governança corporativa para o médico, mas ela, de fato, abrange todos os temas. Assim, eu concordo que a governança bem instituída, as demais áreas ficam dentro desse guarda-chuva. Muito legal. E eu estou pensando naquele médico, né, que recebeu todas as comunicações, mas não leu. Mandamos o PDF por WhatsApp, ele olhou, mas não leu. Mandamos por e-mail, imprimimos e demos na mão. Mas ele gosta do Instagram e ele assistiu a live. E agora falou, pô, isso é legal, gostei. Como é que eu posso me envolver mais? Como é que eu posso participar ativamente disso? O que a gente vai falar para esse nosso colega?
Hoje a gente tem uma agenda, né, que é a agenda anual, que a gente vai compartilhar, costuma acontecer agora no início do segundo semestre, então esse médico é convidado a participar de uma reunião com esse tema específico, mas de qualquer forma eu entendo que todos os canais da empresa estão abertos para que ele tenha esse tipo de relação, né? Então, assim como os canais da empresa estão abertos para que ele tenha qualquer tipo de solicitação que envolva essa relação que ele tem conosco, mas também para tratar de governança corporativa. Aqueles que estão interessados, nós temos materiais que muitas vezes, como você disse, são divulgados, mas acabam passando despercebido dentro das necessidades, né? Há várias necessidades, vários documentos, mas a gente tem tudo isso e a gente pode compartilhar, a gente pode conversar sobre o assunto. Tem médicos que me ligam, me mandam mensagem, querendo entender o que significa se vincular a uma empresa como a IMED, quer saber o histórico da IMED, quais são as questões envolvendo a IMED. Tem gente que, de fato, se interessa por isso e aí a gente pode disponibilizar canais e na medida em que isso se torne cada vez mais atrativo, a gente tem planos de fazer reuniões com mais frequência, trazendo esse assunto, de fato, para que os médicos tenham segurança de atuar junto a um CNPJ nosso, a uma empresa de prestação de serviços médicos. Legal. E Léo, Exatamente. o líder direto também, né? Cada vez mais vai se sentir mais confortável com o assunto, que eu ia falar. né? Só E vai pedir as poder informações conversar, do líder né? direto, ou eventualmente os documentos, né? Pô, eu nunca vi o contrato. Como é que são essas regras aí do contrato social e etc. Se interessar pelo assunto. Eu sei que às vezes o médico não gosta dos assuntos jurídicos, né? Mas também o contrato social ele é super simples, né? Tipo, quem já teve a oportunidade de ler, né? Tirando a parte das assinaturas, etc. e tal, sei lá nas regras básicas, né? E ver o que aquilo ali está determinado e as garantias. Eu acho que é interessante se interessar pelo assunto, pedir para ler. Então, isso é transparência, isso faz parte da governança e isso é como o médico consegue exercitar a governança, participando da reunião e se interessando pelos assuntos. Quando ele tiver alguma ideia, tipo, eu acho que isso vai ajudar a sociedade, isso vai ajudar a nossa empresa, etc., trazer para o líder e, eventualmente, levar para a reunião ou trazer para o líder e o líder leva para a reunião das assembleias. Bacana. Os nossos líderes, Fábio, eles passaram por um treinamento e eles estão super capacitados nessa questão de governança. A gente fez um acompanhamento com as referências, né? A gente chama com as referências locais. Todo mundo está dando aula de governança corporativa, então eles, de fato, têm super conhecimento para compartilhar isso com todos os médicos da operação. Perfeito, muito legal. E aí, então, quem está aqui nos assistindo, agora, ao longo dos próximos meses, provavelmente, a grande maioria, dependendo do momento que ele está, vai ser convidado a participar dessas assembleias, né, Thaís? Esse é o passo que vai acontecer e quem sabe a gente consegue uma participação ainda melhor do que a gente conseguiu na última rodada. Exato. Nós vamos fazer uma rodada de assembleia, mais uma vez, fizemos o ano passado, a título educativo, explicando como funciona, sendo completamente transparente a respeito do negócio, a respeito do decorrer do ano anterior e até mesmo do ano vigente. Então, a ideia é que a gente repita esse processo e continue atuando nessa questão educativa, mais do que uma obrigação legal, né? O nosso interesse, de fato, proporcionar valor para os médicos em relação a essa governança que está sendo implantada. Que legal. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Tem gente que está nessa estrada de governança e profissionalização há muito mais tempo que nós, especialmente em outras áreas, né, do conhecimento. Então, pensando no longo prazo, o que traz de benefício tanto para a organização quanto para quem está vinculado a ela? Ter uma governança muito bem estruturada e esses graus de maturidade que vocês comentaram que vão acontecendo um após o outro. O que traz para o indivíduo no longo prazo? Não ter problema, eu acho que é um benefício bastante interessante, assim. O que hoje em dia é bastante raro. Você estar vinculado a uma empresa que não te dá nenhuma responsabilidade negativa, que assegura que você não tenha dor de cabeças
futuras, eu acho que isso é um valor bastante interessante na última linha, né? Então, se organizar ao ponto de não ter nenhum problema futuro, seja ele qual for, tanto em relação ao cliente quanto a obrigações legais, eu acho que é bastante confortável para o médico que vem ter uma relação societária Fábio, conosco. se alguém te convida para ser sócio, né, não é uma coisa simples, né? Às vezes fala assim, vamos ser sócio aqui nisso aqui. Tipo, é um grau de junção ali com aquela pessoa, que a pessoa tem que ser idônea, né? Você tem que garantir que não vai haver nenhum problema outro legal, porque você pode ser imputado naquilo também, né? Então, isso é uma preocupação, às vezes, que alguns médicos, acho que até poucos têm, né? Do tipo, mas se alguma coisa acontecer com essa sociedade, né? Como que eu posso ser acionado juridicamente nisso, né? Então, eu acho que vale aí uma estatística nossa, né, Thaís? De quantos acionamentos jurídicos a gente tem, é uma coisa muito baixa, baixíssima para o número de médicos que a gente tem, e justamente por conta dessa organização, dessa estrutura da governança e dessas questões que a gente é super detalhista e monitora, né, todos os contratos sociais de uma forma muito minuciosa, justamente para não haver falhas. E sabendo que aqueles sócios daquela sociedade, se realmente algum problema acontece nela, eles poderiam ser acionados, né? Mesmo minoritariamente, eles poderiam ser acionados. E isso não acontece justamente por conta disso. Então, aqueles que estão com a gente aí, tem médicos nossos que estão há 20 anos com a gente, né? Ou 15 anos com a gente, nunca tiveram nenhum problema, né? E isso é uma das coisas que a gente tem orgulho de bater no peito e falar, cara, não tem problema. Pode ficar tranquilo, porque a gente cuida de toda outra parte. E essa é a toda outra parte, né? Ter essas regrinhas, seguir esses processos, né? E ser minucioso do ponto de vista jurídico também faz parte da governança e também para o médico a longo prazo. Legal. Tem um lado de reputação, né, Thaís? Uma governança bem estabelecida, ela fortalece a reputação da empresa, né? Com certeza. Ela traz uma imagem, né, a reputação muito mais instituída, né? Então, a gente tem a valorização dessa reputação e eu acho que é isso que a IMED tem, né? Então, antes do médico se preocupar com pormenores da governança, da administração daquela sociedade, a gente está se preocupando com isso, como o Léo disse, na última linha, né? Então, é isso que garante que não haja nenhum tipo de problema envolvendo as sociedades, em que isso jamais traga algum problema para o nosso médico. É essa governança, é esse acompanhamento que a gente faz que garante isso. Sem dúvida, acho que isso aumenta a nossa reputação frente aos médicos que sabem disso, né? Aqueles que vivenciam conosco e sabem que nunca foram acionados, bem como os hospitais que nos contratam e sabem também que não vai ter médico desistindo do plantão porque teve algum tipo de responsabilidade, alguma coisa nesse sentido. Então, traz aí um aumento da nossa reputação e eu acho que é isso que a IMED tem todos esses anos. E aí eu queria perguntar, talvez até a gente tenha algum tipo de exemplo, talvez até externo ao nosso país, tem gente que já mexe com isso há mais tempo, na área da saúde, se isso chega a tangenciar o paciente. Então, será que uma governança bem estabelecida com todos esses preceitos não vai também trazer valor para o paciente que a gente ajuda a cuidar? Queria que vocês comentassem um pouquinho essa, que eu disse, Fábio, que essa ideia. A governança corporativa ela não está desatrelada de uma governança clínica. Então, quando a gente fala que você tem governança, a governança ela é estruturada, ou tem uma certa maturidade de governança, você não vai deixar para trás assuntos relevantes daquele propósito da empresa, né? Se o propósito da empresa é cuidar do paciente, se o propósito é transformar a assistência, e a gente quer dar resultado na assistência, essa governança clínica. Eu diria, inclusive, que a gente começou, né, Fábio, pela governança clínica. E depois a gente começou a entender a importância da governança corporativa. O nosso caminho foi esse. Mas uma governança forte vai fazer com que você tenha... Você é uma empresa de saúde que você tenha uma governança clínica. O que quer dizer isso na prática, ter essa governança clínica? Quer dizer que me importa o que está acontecendo de desfecho
para os pacientes que a gente está cuidando. E se me importa o que está acontecendo no desfecho, me importa como é que é o treinamento desses médicos que estão atendendo, como é que é o resultado deles individualmente e coletivamente. Então, a avaliação de desempenho desses médicos é fundamental, né? O feedback deles, o desenvolvimento técnico e comportamental, como eles estão atuando frente ao cliente é fundamental, né? Como é que essas pessoas que estão sendo tratadas, e não só o que a gente fala de cliente, né? Não só o cliente contratante, mas todos aqueles clientes que estão ali rodando, seja a equipe multi junto, seja as famílias, os outros médicos, né, do hospital, etc., se sintam acolhidos pela nossa equipe, né? Se sintam bem tratados pela nossa equipe e consigam enxergar realmente a qualidade técnica dos nossos profissionais, né? Então, por isso que o treinamento é fundamental, por isso a avaliação de desempenho é fundamental e por isso o desfecho do paciente é fundamental. Então, na prática, uma governança madura, uma governança forte, vai ter influência sim no desfecho e naquela satisfação do paciente. Puxa, que legal. A definição clássica de governança é o uso, né, das melhores práticas, sejam para a finalidade a qual nós nos prestamos, né? Então, as melhores práticas, elas abrangem também o paciente. Na última linha, quem vai ser o beneficiário de tudo isso, de toda essa governança assistencial, clínica e administrativa, corporativa, é o paciente. Então, sem dúvida, ele é atingido por uma boa estruturação técnica, clínica e corporativa da empresa para que o atendimento dele ocorra da melhor forma possível. Muito bom, muito legal. Bom, já estamos conversando há mais de 45 minutos aqui, um tempo muito legal e com uma participação bacana das pessoas. Então, já vamos começar, né? Infelizmente, ter que chegar mais perto aí do final da nossa conversa, mas acho que tem alguns pontos aí relevantes que a gente ainda podia passar. Em algum momento da nossa conversa, o Léo falou um pouco de inovação, né? Então, da mesma forma que a gente tem essa questão do impacto no paciente, de todas as melhorias que a profissionalização traz e que as boas práticas, como a Thaís falou, trazem, isso também, de alguma forma, vai trazer inovação para a empresa, citar né, até o gente? O que exemplo vocês nosso acham? próprio, né? Eu acho que a gente começou lá atrás, né, como uma empresa inovando, né, fazendo uma coisa diferente. Só que inovação não é pontual, né? E dentro do próprio conselho de administração, junto à diretoria, né, discutia-se muito essa questão da inovação, como é que estava a inovação da empresa, porque um dos quesitos que se passa na hora que você está discutindo esses assuntos de relevância, porque tem relevância para a perpetuação da própria empresa, né? Então, como a gente falou aqui, que o conselho de administração, que faz parte, né, é um pilar importante da governança, né? Então, ter relação aí, que a gente falou do conselho, com os sócios, né? Então, sócios, conselhos, diretoria, comitês, essa relação é importante. As discussões do conselho são fundamentais, são discussões estratégicas para a empresa, né? E o conselho ele tem alguns pilares para serem discutidos, né? Entre a parte de estratégia, além de capital, talento, risco, né? Sustentabilidade, sucessão, tem vários assuntos que são os pilares que o conselho discute, mas entre eles a estratégia. E a estratégia, ela passa pelo modelo de negócio, mas passa também por essa questão. Beleza, a gente está fazendo isso hoje, mas o que a gente vai estar fazendo daqui a 5, 10, 15 anos? A gente não quer ser uma empresa que daqui a 5 anos acabe. A gente quer uma empresa que daqui a 50 anos ainda continue crescendo, saudável, etc. Então, para que isso aconteça, a gente não pode estar fazendo a mesma coisa daqui a 5, 10, 15 anos. Então, na hora que veio esse tipo de discussão, fala, bom, e aí quais são os nossos pilares de inovação? Onde que está a inovação aí, média? E a gente foi ver que realmente tinha alguns focos de inovação, mas a nossa cultura de inovação não era aquilo que a gente imaginava, baseado numa pesquisa que a gente fez. E a gente foi atrás, inclusive, de uma empresa aqui para fomentar essa cultura de inovação dentro da empresa, começar a discutir, né? E aí um time de inovação foi passando unidade por unidade, justamente para estimular isso, pegar as discussões, pegar a ideia. Olha, se sua ideia for uma ideia muito boa, que traga
melhoria, eficiência do processo, ou alguma coisa nova que a gente não faz. Então, eu acho que dentro da própria governança, ou seja, dentro da própria conselho de governança, de administração, surgiu esse assunto porque é estratégico, e aí surgiram ações que vão ser desdobradas até a ponta para promover a inovação, tamanha importância disso, né? E aí isso passa por transformação digital, e aí se a gente for puxar para assuntos mais novos, né? Inteligência artificial, né? Machine learning, por aí vai, que são assuntos que você fala assim, mas isso aí é meio rocket science. Não, gente, isso já está acontecendo, né? E o conselho é o lugar de você começar a discutir, mesmo rocket science, até coisas que muito rocket science começa, mas não vai se perpetuar, né? Mas aí provocando aí, devolvendo a provocação, Fábio, será que a Imed não tem que estar no metaverso, né? Ou o metaverso vai ser, daqui a algum tempo vai morrer? Tipo, na dúvida, exatamente, na dúvida, você tem que começar a trabalhar esses conceitos, né? E não tem lugar melhor do que isso ser provocado dentro do conselho, para depois isso desdobrar em outras estratégias. Legal. E até isso, né? Uma governança bem estabelecida está permeada ela se encontra com um conselho que também está sempre debatendo esses temas relevantes e para puxar a empresa para frente, né? A governança corporativa, anualmente, a gente revê, né, as diretrizes, né? Quais são aquelas diretrizes principais da governança daquele ano, daquele período, né? Uhum. E aí a gente estabeleceu quais são. E a inovação é uma diretriz que, como o Leonardo disse, faz parte da nossa estratégia, né? Então, dentro do que a gente chama de órgãos de governança, então você falou que a administração é feita de forma regular, que existe transparência, que existe equidade, mas como isso é feito, né? Então, isso é feito por meio de órgãos. Temos, na última instância, o Conselho de Administração, que, em paralelo com a Sociedade Médica, é o Comitê Executivo. Temos a diretoria, que fica mais no dia a dia da operação, e, em paralelo, o diretor, né, na nossa Sociedade Médica. E aí temos comitês que desenvolvem, que estudam, que aprofundam as nossas diretrizes de governança. E temos um comitê específico de inovação e transformação digital, que é composto por um time, como o Leonardo mencionou, de inovação, que busca ver o que tem de mais inovador no mercado, como a gente pode se desenvolver dentro do que a gente se propõe a fazer, né? E aí estamos, nos últimos anos, aumentando o nosso leque de produtos e prestação de serviço, tudo isso com atitudes inovadoras de não só fazer o mais do mesmo que nós fizemos ao longo dos anos, mas de ter novas possibilidades. Então, a governança auxilia que isso vire um pensamento estratégico, que isso tenha um grau de importância relevante na empresa. Muito legal. Meus caros, eu acho que a gente podia partir para as nossas considerações finais. Aproveitar antes de vocês as fazerem, a gente lembrar que daqui a pouco, no dia 5 de agosto, a gente tem uma nova live. Ela vai ser sobre burnout, um assunto que eu adoro, super empolgante, super interessante. A Heloísa, da nossa equipe do DECO, vai ser a host, e a gente vai ter a Rita Calegari, psicóloga que estudou o assunto, conversando com a gente. Queria convidar todo mundo que está aqui nos assistindo e que ainda vai nos assistir nos próximos dias a participar e assistir no dia 5. Então, Léo, Thaís, por favor, suas considerações finais aí sobre governança para a gente fazer esse fechamento, que foi um papo muito legal, muito bacana e muito esclarecedor, tenho certeza, para todo mundo que vai e está assistindo. Bom, eu agradeço. Vamos lá. Eu agradeço a oportunidade, assim, para mim é sempre muito prazeroso falar de governança, né? Então, advogado gosta de falar de regras, de formato, mas para mim é muito prazeroso trazer isso para o dia a dia do médico, né? Mostrar valor para esse médico que está atuando conosco há muitos anos, ou aquele médico que começou a atuar conosco há pouco tempo. Então, essa iniciativa é muito bacana para que a gente tenha esse maior aproximação, né? A governança tem isso também, ela quer se aproximar, ela quer deixar de ser alguma coisa muito distante da nossa realidade
e fazer parte no dia a dia do médico. Então, para mim é super prazeroso. Eu ficaria 3 horas falando de governança corporativa aqui com vocês. Então, agradeço o convite e me coloco sempre à disposição para conversar sobre o assunto, para esclarecer dúvidas em todos os canais que são disponibilizados na IMED. E eu queria acrescentar aí, Fábio, que discutir burnout é uma preocupação de uma empresa que tem governança. Né? Uma preocupação de quem cuida do talento que tem. Né? E talento é um dos pilares para discutir dentro do conselho. Né? Como que a gente está se relacionando com esses talentos, como a gente está desenvolvendo esses talentos e está cuidando desses talentos. E burnout é uma preocupação. Né? Então, você vê como é importante a governança em todo lugar que você olha, né? Se é importante para a pessoa, se é para algum pilar dos stakeholders, é importante para ser discutido no nível de conselho e na governança. Eu acho que um conceito interessante para finalizar eu tinha a ideia que conselho, governança, ou seja, esse sistema era para empresas abertas em bolsa. Né? Então, classicamente existem em empresas abertas em bolsa, mas você pode ter governança e deve ter governança em empresas pequenas, empresas familiares. Aliás, eu acho que elas se beneficiam até mais do que aquelas abertas em bolsa. Porque uma empresa pequena e familiar tem alguns riscos muito grandes que, às vezes, a empresa em bolsa já não tem, porque ela tem uma estrutura muito grande, né? Tem setor de planejamento estratégico, setores e tal, que, às vezes, uma empresa familiar e pequena não tem. E ela se beneficiaria muito mais de ter uma governança do que outras empresas. Interessante. Então, não é restrito de grandes empresas, não é restrito de empresas abertas em bolsa. E, hoje em dia, as startups já começam com conselho, com um sistema de governança, etc., principalmente aquelas já incentivadas por Venture Capital, né? Já é uma condição, né, da Venture Capital botar dinheiro, desde que tenha conselho, que tenha uma governança estruturada. E isso é um capítulo, inclusive, do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a governança das startups. Né? E tem também o capítulo de governança de empresas familiares. Né? Então, se não fosse importante, não estaria dentro do IBGC. Então, eu queria finalizar aqui dizendo uma frase do próprio Fábio, né? Tipo, agora eu acho que todo médico nosso vai ficar preocupado e vai querer saber se onde ele está trabalhando realmente tem uma governança, se ele pode estar seguro dessa forma. E eu incluo isso aí os nossos clientes, que eles podem ficar tranquilos. A nossa empresa tem uma governança que, tipo, tem 3 anos talvez de idade, né? Ainda é uma criança, mas ela está andando já e em largos passos. E logo, logo ela vai cada vez mais ficar madura e a gente vai atrás justamente dessa certificação ou desse mecanismo de certificar que a gente tem realmente uma governança com ISD, etc. Isso é um objetivo nosso e a gente está nesse caminho e eu quero deixar todos tranquilos em relação a isso. E agradecer aí o convite para falar desse tema que é sempre desafiador. Sensacional. Gente, foi maravilhoso. Obrigado, Léo. Obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Quem assistam de novo, pessoal que ainda vai assistir, replica, conta para todo mundo. Tirem as dúvidas com os seus líderes, né? E ainda que precisando, tem a cadeia de apoio aqui da Thaís, que mata todos os assuntos aqui com brilhantismo. Boa noite para todo mundo e até a próxima Med Lives. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.